A minha pregação chocante foi outra. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre Paul Washer e como ele foi importante na minha vida. Paul Washer ficou muito conhecido por causa da sua mensagem chamada, ou pelo menos conhecida como a pregação chocante. Isso, assim, impactou, sei lá, o Brasil inteiro e para além do Brasil também. Aqui no Brasil, muita gente conheceu Paul Washer por causa dessa mensagem e, assim, lembra logo dela, né? Tipo, essa mensagem foi muito marcante. Foi essa mensagem que me levou à fé reformada. Foi essa mensagem que me despertou a um verdadeiro cristianismo. Bom, eu conheci Paul Washer através do trailer dessa mensagem. Algo mais ou menos parecido com isso, que alguém fez, eu não sei quem. Se você sabe quem foi ou se você tá assistindo isso, tô dando os créditos a você que eu não sei quem é. Mas alguém fez uma espécie de trailer com alguns trechos dessa pregação chocante. E foi esse trailer que me marcou. Nossa, é muito massa. Se você viu, você lembra, tipo, not to be like the world, not to be like to Britney Spears, not to be like the other Christians, but to be like Jesus Christ. Uau, velho. Eu não sei falar inglês, mas assim, né? Caraca, é muito impactante Paul Washer falando isso, porque ele nos desperta ao verdadeiro cristianismo, porque infelizmente, assim, a gente vive meio dormindo, né? A gente vive parecendo que esqueceu das maravilhas do evangelho, esqueceu daquilo que Cristo operou em nós, ou a verdadeira mensagem da Bíblia. A gente tem contato com isso e parece que a gente esquece ou vive como se isso não fosse uma realidade. E Paul Washer vem, pá, em cima da gente e acorda, meu! Você não entendeu como é impactante, como é profundo, como é sério essa mensagem? Você não se ligou ainda? Paul Washer faz isso com a gente. Isso é lindo, isso é maravilhoso, e por isso que ele tem alcançado bastante pessoas. Ele acabou se tornando um pregador muito famoso, não pregador famoso como aqueles pregadores da prosperidade que pregam que as pessoas querem ouvir, mas ele acabou se tornando muito famoso por pregar o que as pessoas precisam ouvir, e muita gente acaba saindo quebrantada diante das suas mensagens, transformados, enfim, é maravilhoso. Se você não conhece Paul Washer, você precisa conhecer. Mas, eu tô falando isso aqui tudo, mas a grande mensagem marcante dele, né, chamada de pregação chocante, não foi a pregação que mais me impactou. Certamente ela é muito forte, mas a mensagem que mais me marcou do Paul Washer é a chamada As 10 Acusações contra a Igreja Moderna. Tipo, essa mensagem, assim, é muito massa pra mim. E ela foi muito marcante por causa do período que eu estava vivendo. Eu não estava no contexto de igreja, e eu lembro de acompanhar o Voltemos ao Evangelho, que estava traduzindo os trechos das 10 acusações aos poucos, e eu lembro, vai sair 10 acusações do Paul Washer, que coisa massa! Aí saiu o primeiro trecho. Era a oração. Nossa, é a oração ainda. Não, mas beleza, vamos lá. Vai ver a outra parte. Aí saiu introdução. e não vinha as 10 acusações. Mas enfim, foi saindo aos poucos. A cada semana saía um pedacinho. Primeira acusação, segunda acusação, terceira, quarta parte 1, quarta parte 2. E foi assim uma série de posts com pequenos pedaços com as 10 acusações. E foi muito massa acompanhar isso, porque a cada mensagem, a cada trecho, a cada acusação que eu via, eu ficava muito impactado, porque eu entendia que aquilo era o que a igreja precisava ter. Naquele contexto eu ainda não estava vinculado a uma igreja, e foi muito interessante porque eu tinha uma sede de ver uma igreja verdadeira, eu tinha uma sede de conhecer mais da fé reformada, e eu não tinha contato com isso. E Paul Washer foi naquela mensagem assim, me dando aos poucos, sabe? Tipo, é uma mensagem de acusação à igreja moderna, mas ao mesmo tempo é uma mensagem que traz um retorno àqueles princípios que são fundamentais. De certa forma, as 10 acusações foi pra mim como se uma confissão de fé, sabe? Eu tô super exagerando aqui, mas o impacto que aquilo teve em mim foi como se fosse. A primeira acusação, ele fala das escrituras. Uma coisa massa que ele diz é que quando você diz que as escrituras são inspiradas, você andou apenas metade da luta, você ainda precisa ir mais. Você precisa dizer, será que a escritura é suficiente? Então, algo mais além, né? E ele fala que todas as práticas da igreja não devem ser guiadas por pessoas do marketing, ou da sociologia, ou da psicologia, mas deve ser guiada por exegetas e teólogos. Caraca! Paul Washer é muito massa. Outra coisa que ele fala é que muita gente fica discutindo calvinismo e arminianismo, e ele diz que não ser nenhum nem outro, mas ser um esporgionista, né? Ele faz até essa piada, enfim.
Nossa, que piada. Mas é muito massa que depois ele disse que o que é mais marcante pra ele é a doutrina da regeneração. Ou seja, o homem só é salvo porque Deus opera no homem e livra o homem do seu estado de pecado, do seu estado de depravação e o leva para Cristo. E por causa dessa doutrina é que ele consegue estar em... Qual é a expressão? Ele fala, eu consigo ter comunhão com arminianos, como Tozer, como David Wilkerson, Leonard Ravenhill, enfim, ele cita alguns caras. Tipo, é muito massa. E uma acusação que ele fala também tem a ver com a natureza da igreja. Ele fala que a igreja perdeu o conceito de disciplina, de guiar os seus membros, de mostrar aquilo que é pecado, e cada pessoa vive do seu jeito e isso tá muito errado, enfim. E no final ele dá um chama, porque parece que ele tá pregando isso em um congresso para líderes, alguma coisa desse tipo, e ele alerta que aqueles homens... O micro-ondas apitou lá. Mas ele alerta para que aqueles homens levem a sério aquela mensagem que ele está levando, né? Enfim, 10 acusações é maravilhoso. Para mim é a pregação mais top, né? Pra usar top aqui, do Paul Washer, pra mim. Enfim, eu recomendo que você conheça essa mensagem. É uma preleção longa, tipo, eu acho que é a mais longa que eu já vi. Tem mais de 2 horas de duração. Tipo, sério. Ela está gratuita para você assistir inteira no YouTube, legendada. E o pessoal do Voltemos ao Evangelho e do Ministério Fiel também fez a transcrição inteira e você encontra em formato de e-book gratuito. Então, se você prefere ler, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E eles fizeram também impresso, se você quiser comprar. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, se você tiver interesse. Você precisa conhecer as 10 acusações, se você ainda não conhece. O micro-ondas tá me chamando. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva. Nós temos vídeos aqui todo dia esse mês. Mas, enfim, toda semana tem novidade aqui.